Eu vou iniciar meu pronunciamento de hoje falando a respeito de um assunto que foi abordado na última sessão, do qual eu fui mencionada, que é em relação ao transbordo do lixo de Chapadão do Sul, que é levado a Três Lagoas. Transbordo esse que é pago, né, um valor de 7 mil e poucos reais para o transporte, para o nosso lixo ser transbordado para outro município. Esse transbordo, ele se faz necessário, ele é completamente legal e, inclusive, ele é um acordo feito através de uma ação civil pública que foi aberta em nosso município pelo uso indevido de uma área verde por 25 anos como lixão. Então, através dessa ação civil pública aberta pela promotoria de nosso município, é que se fez necessário várias medidas a serem tomadas, e isso começou inclusive na administração passada, para que pudesse ser resolvido o problema do lixo em nosso município. Eu também tinha a errônea ideia de que o transbordo, quanto mais se encaminhasse a Três Lagoas em quantidade e, consequentemente, mais caro ficaria. Nessa ideia errônea, eu tentei fazer com que a Secretaria do Meio Ambiente diminuísse essa quantidade de transbordo e nós pudéssemos estar alocando o nosso lixo ali no lixão da melhor maneira possível, enquanto o aterro sanitário ainda tinha o prazo até dezembro deste ano, conforme o contrato público e privado que foi assinado, ele foi licitado e assinado pela administração atual. O que nós temos é que, na verdade, quanto mais lixo Chapadão do Sul transbordar, mesmo que se pague caro, mais ICMS ecológico Chapadão do Sul vai receber. Dinheiro esse que vai ser usado para pagar, a partir do ano que vem, o lixo que vai ser direcionado para o aterro municipal, que tem, a partir de dezembro desse ano, a sua data de limite para início. Então, em relação ao transbordo que está sendo pago para ser levado para Três Lagoas, o que fica aqui em Chapadão do Sul é apenas a separação que é feita na reciclagem, e essa separação que é feita dos materiais recicláveis, ela é leiloada, também sendo utilizada como verba para o município, ou seja, é receita. E nós recebemos, segundo o Conselho Municipal de Saúde me informou, um elogio da promotora responsável pelo meio ambiente no andamento da situação do lixo de Chapadão do Sul. Nessa questão do aterro, do recebimento de lixo, do transbordo, ou seja, Chapadão do Sul, nesse quesito, está caminhando de acordo com a lei e da maneira como a ação civil pública exigiu que o município tomasse providências. Outro assunto é em relação ao aditivo do contrato da empresa MV de publicidade, que também eu fui provocada e mencionada enquanto secretária de governo, e aí eu quero explicar para a população o seguinte. O funcionário público Sueliton, que faz parte da assessoria de imprensa da prefeitura no momento, e que estava naquele momento em que eu estava como secretária de governo também, é prova viva, e pode servir de testemunha, juntamente com outros funcionários que também atestaram notas e tudo mais, que houve uma economia de, em média, 200 mil reais no primeiro semestre em relação à publicidade, em relação à imprensa na prefeitura. E o aditivo feito com o contrato com a MV, quando o contrato terminou, a minha sugestão e o meu pedido ao prefeito municipal fosse de que ele fizesse uma nova licitação. E que nessa nova licitação ele colocasse valores bem abaixo do que estava a atual, demonstrando realmente o interesse em querer fazer economia nesse setor. Mas, como eu já fui chamada aqui nessa tribuna, eu era apenas a subprefeita, não tinha o poder da caneta de assinar. E ele não quis fazer uma nova licitação, optando pelo aditivo do contrato, justificando que
poderia acontecer, às vezes, um acréscimo dos valores em vez da diminuição. Então, essa é a situação e o meu comportamento e a minha opinião em relação a esse assunto enquanto secretária de governo naquele período. Enquanto vereadora, que assumi a partir de agosto deste ano, aqui na Câmara, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com a lei do agrotóxico, onde eu tive que estudar e nos deparamos com vários debates, inclusive bastante polêmicos aqui nesta casa. Me deparei com a lei dos resíduos sólidos, que foi aprovada hoje, onde nós participamos de uma audiência pública e ela foi amplamente discutida também aqui por essa casa. Me deparei também com a lei de uso e ocupação do solo, que ainda está em discussão nesta casa. E nós temos nos reunidos e conversado, inclusive já aconteceu a audiência pública também, da qual eu também estive presente, juntamente com demais vereadores pertencentes às comissões responsáveis por esse assunto. O parcelamento do solo, que adentrou essa casa há pouco tempo e que está sendo discutida juntamente com o uso e ocupação do solo. E quando entrei, eu me deparei também com o Plano Municipal de Educação, onde eu também precisei fazer algumas interferências junto ao jurídico dessa casa para que esse plano pudesse estar sendo aprovado. Pena que esse trabalho todo não tem sido divulgado pela imprensa, né, como uma forma de estar dando satisfação à nossa população do nosso trabalho enquanto vereador, o que é que nós estamos fazendo aqui. E eu gostaria de estar falando a respeito de uma frase que eu escutei do Ronaldo Araújo, quando ele fazia parte da assessoria de imprensa da prefeitura, que diz o seguinte: quando eu me deparei com essa frase dele, eu parei para pensar em muitas coisas. Tem gente que fala um monte de mentiras em cima de um monte de verdades. Para finalizar, eu quero ler um pequeno texto para vocês, para encerrar minha fala. João 6. Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas. Depois disto, Jesus atravessou o lago da Galileia. Uma grande multidão o seguia porque tinha visto os milagres que ele fazia quando curava os doentes. Jesus subiu para um monte e ali se sentou com seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa dos judeus. Jesus, então, olhou ao redor dele e, vendo a multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde podemos comprar pão para toda essa gente? Mas Jesus perguntou isso para provar a Filipe, porque ele sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 moedas de prata não seriam suficientes para comprar um pedaço de pão para cada pessoa. Outro discípulo que estava lá, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem. Aquele lugar tinha muita grama, e os homens, mais ou menos 5.000, se sentaram. Então Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e deu a todos que estavam sentados. Fez o mesmo com os peixinhos, dando a todos o quanto queriam. Obrigada e boa noite a todos.